Eu quero ler esse tema com você nessa noite. Nós vamos mergulhar um pouquinho na palavra de Deus. Deus tem algo para nós, amém? E nós entendemos que quando nós entramos com o coração ensinado na presença de Deus, nós não saímos com nossas mãos vazias. Nós recebemos aquilo que vem da parte do Senhor, e tudo que vem de Deus é bom. Então eu quero aqui falar com você sobre esse tema. Diga comigo: estilo de vida do reino de Deus. Amém? O reino de Deus, ele tem um estilo de vida próprio para cada um de nós. O mundo tem seu próprio estilo de vida, mas Deus, ele tem um estilo de vida para os seus filhos, para o seu povo. Amém? Então eu quero ver isso com você em nome de Jesus. E desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Esse vai ser o texto base da mensagem. Todos acharam? Está aí no telão, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ler comigo? No princípio criou Deus os céus. Fala assim, plural. E a terra. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, nós queremos profetizar nessa noite sobre a palavra de Deus, que esta é a tua palavra. E por ela, Pai, nós somos transformados, salvos, libertos, aperfeiçoados, renovados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos diz o que temos, o que somos, o que podemos e para onde vamos, no nome poderoso de Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós invocamos a tua presença, do teu Espírito, para tomar a vida do pregador e conceder a palavra de sabedoria, de revelação, de conhecimento, para que ela possa produzir os frutos com a vida do teu Espírito para aquilo que ela está sendo enviada. Prepara o nosso coração, Senhor, na qualidade de um solo fértil, receptivo à boa semente da tua palavra, para que possa produzir os frutos para o seu propósito, Senhor. E assim é o desejo do nosso coração. E nós te louvamos por esse momento, por este culto, por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo e fará em nosso meio. No nome poderoso de Jesus, todos quanto crêem, digam amém, amém e amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, uma coisa interessante que nós lemos aqui no primeiro versículo do livro de Gênesis, do capítulo 1, onde diz que no princípio, amém? No princípio, essa palavra no princípio, ela significa fonte, o início de toda a existência. A palavra de Deus fala que Deus, ele é o próprio princípio, ele é o alfa, ele é o ômega. Deus é o princípio de tudo, é aquilo que criou, é aquilo que realmente gerou, aquilo que deu origem. Ele é a fonte de todas as coisas, sejam as coisas naturais, como também acerca das coisas espirituais. E uma coisa nós aprendemos aqui, que no livro de Gênesis diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas um detalhe importante, que a Bíblia fala de céus, e a Bíblia, ela relata que existe, pelo menos estudiosos dizem, 3 céus. O primeiro céu é aquele que você olha a olho nu, esse céu lindo, azul, maravilhoso, esse céu que é permitido a ser visto com nossos próprios olhos, né? O céu, algo tremendo, a criação de Deus. Mas a palavra também fala que existe o segundo céu, é onde é o próprio universo. Você não consegue contemplar o universo com seus olhos naturais. Nossos olhos são limitados. Mas existe o universo, a ciência descobriu os planetas, órbitas, é isso? Tudo é perfeito, toda a construção, todo o universo foi criado pelo Senhor. Mas a palavra também diz que existe o terceiro céu, que a habitação é a morada do Altíssimo, do próprio Deus. Amém? Na oração do Pai Nosso nós oramos: Senhor que estás nos céus. Não é isso?
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, querido, entenda a mesma coisa. Quando Deus criou a terra é onde o homem, que foi criado pelo próprio Deus, o primeiro Adão, ele teve a oportunidade de ter o contato com o mundo físico. Ele tocava na pedra, tocava na água, tocava em toda a criação. Os céus representam o mundo espiritual, as coisas acerca do mundo espiritual, a habitação do próprio Deus. Mas uma coisa interessante, quando você começa a ler o livro de Gênesis, você descobre algo, que Deus, ele plantou um jardim no meio da terra. Algo interessante, vamos ver aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos aqui, devagar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem para ser a sua imagem e semelhança, que significa o mesmo tipo, a mesma espécie. Deus criou a mim e a você para ser do mesmo tipo do que ele, da mesma espécie. E deu ali autoridade ao homem, o domínio ao homem sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então Deus criou céus e terra e tudo aquilo que nele há. A terra é onde é o âmbito natural, é a minha realidade natural, onde tem um contato físico com toda a criação, aquilo que foi criado por Deus. Os céus representam o mundo espiritual. Mas a palavra do Senhor fala, aleluia, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 8, e diz: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus criou os céus e a terra, mas após criar o homem, ele plantou o jardim que é chamado Jardim do Éden, chamado Jardim das Delícias, aonde nós chamamos de paraíso. Deus plantou esse jardim, e é nesse jardim aonde o homem tinha o seu relacionamento com Deus, um lugar de intimidade. Naquele momento, naquele jardim, é onde Deus visitava o homem na virada do dia, toda a tarde. Deus criou a terra e os céus, mas quando ele criou o homem, ele plantou um jardim e colocou o homem naquele jardim, para que tivesse um relacionamento. O jardim nada mais é do que a representação da conexão do natural com o espiritual. Uma realidade natural. O homem, ele estava ali com contato físico com todas as coisas, mas no jardim havia também uma conexão com o mundo espiritual. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Foi no jardim aonde Deus criou todas as coisas, e Deus disse ao homem para que não viesse a comer do fruto que ele plantou no meio do jardim, da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. O homem poderia comer de todos os tipos das espécies, das aves produzidas e criadas pelo próprio Deus, mas porém uma árvore da ciência do bem e do mal o homem não poderia tocar e nem comer do seu fruto, porque o dia que comer ou tocasse do fruto, ele iria o quê? Morrer. E a história você vê que acontece. A palavra do Senhor, voltando aqui para o texto para você enxergar melhor, em capítulo 3, versículo 2 ao 3 diz: disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Quantos estão comigo? Queridos, entenda bem. Deus criou todas as coisas, terra e céus, todo o universo. Deus, ele planta um jardim, que é um local onde chamamos de lugar secreto, lugar de intimidade, um lugar que ele tinha comunhão, aonde havia uma conexão da terra com o céu. Podemos aqui dizer que era a própria cultura do reino. Ali foi o momento que Deus criou para ter um relacionamento com o homem. E naquele momento, infelizmente, a palavra do Senhor fala que a
a mulher, sendo seduzida pela serpente, ela cede à tentação, ela deixa de crer naquilo que Deus disse e começa a depositar a sua crença naquilo que Satanás admirou o fruto, comeu do fruto, e houve ali uma separação. Tanto Eva quanto Adão comeram do fruto, e a palavra de Deus fala que a maldição entrou sobre a terra. A palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 6 me diz que todo o gênero humano se corrompeu. Houve uma corrupção em todo o gênero humano. Paulo diz em Romanos 3, versículo 23, que todos nós fomos destituídos, separados da glória do Senhor. Em Gênesis 6, já me dizer, no versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos, mentalidade de seu coração era só má continuamente. Isso foi a consequência do quê? Do pecado. Quando você vê ali o homem pecando, uma coisa interessante que a Bíblia fala é que Deus expulsou o homem do jardim e não da terra. Então o homem, ele perdeu o seu relacionamento, ele perdeu a comunhão com Deus, havia um nível de intimidade. O homem desfrutava do melhor, do paraíso, do jardim das delícias. Ele tinha o favor de Deus, a proteção, a comunhão com Deus diariamente. Então o homem foi expulso desse lugar de relacionamento. Houve uma separação, uma quebra de aliança. A maldição entrou sobre toda a terra. Houve uma corrupção do gênero humano. E o Senhor lhe disse, que viu a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração, do homem, era só má continuamente. O homem se corrompeu. E Paulo vai me dizer algo interessante em Efésios capítulo 2, versículo 13, que ele diz que o Senhor, através de uma obra, Ele nos vivificou, estando-vos mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera em nós, nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, que significa filhos do diabo, como os outros também. Então entenda, querido, a separação houve. E uma coisa interessante, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Eu quero aqui mostrar uma curiosidade para você, que talvez você não se apercebeu o que está escrito aqui no livro de Gênesis. Você vê que quando Deus criou todas as coisas, desde o capítulo 1 até o capítulo 2, na criação, você vê dizendo o seguinte: viu Deus, Deus chamou, disse Deus, ajunte as águas debaixo dos céus no lugar. Disse Deus, produz a terra erva verde, erva de semente. Versículo 14, disse Deus, haja luminares. Você vê no versículo 16, e fez Deus 2 grandes luminares. Você vê sempre Deus dizendo, Ele disse. Mas quando Deus criou o homem e colocou no jardim, vai lá no capítulo 2, no versículo 9, mudou. É diferente. Deus é Deus da criação, mas em relação ao homem, quando Ele criou o homem e plantou no jardim para que houvesse comunhão, foi diferente no versículo 9. E o Senhor Deus mudou. Você vê o texto aqui agora falando do senhorio de Deus sobre o homem. Antes da criação, disse Deus. Deus criou céus e terra e tudo aquilo que ele há. Deus criou os répteis. Deus criou a divisão das águas, separando as águas da terra. Deus criou tudo. Mas quando Deus criou e plantou o homem no jardim, aqui a expressão mudou. Agora, o Senhor Deus, porque Deus é Senhor dos homens. Ele é Deus da criação, mas do homem Ele é o Senhor. Enquanto o homem estava debaixo desse senhorio, ele desfrutava do Éden, lugar de delícias, lugar da provisão,
lugar da proteção. Mas quando o homem deu o seu grito de independência, se rebelando contra o próprio senhorio de Deus, quando o homem começou a andar na sua independência, quando o homem começou a andar por sua conta própria, segundo o seu próprio estilo de vida, o homem andando agora segundo aquilo que dá na sua cabeça, é agora o dono do seu nariz. Nesse momento é rompido esse senhorio. O homem passa novamente somente a ser uma criação, deixa de ser filho. Aleluia, quantos estão comigo? Então o jardim era um lugar de relacionamento. Deus expulsou Adão do jardim, eles foram expulsos do jardim, mas não da terra. No lugar de comunhão, um lugar de proteção, um lugar de intimidade, um lugar de provisão. E você vê a história se cumprindo. A vontade de Deus, o desejo, sempre foi se relacionar com o homem. Mas o homem quebrou isso devido à sua desobediência, à sua rebeldia. Houve a transgressão e o rompimento. E a palavra fala que todo o gênero humano se corrompeu. A maldição estabeleceu sobre toda a terra. O mundo jaz do maligno. E você olha os noticiários, você olha a mídia, você olha os jornais, você vendo o homem cada vez indo mal a pior. Porque existe uma natureza do pecado. Pastor, o cara é corrupto. Pastor, o cara é ladrão. Pastor, o cara é um adúltero. Pastor, o cara é um pedófilo. Isso tudo somente é um resultado de uma natureza do pecado que já habita no homem. Ele não é pecador porque é adulto, não é pecador porque é pedófilo, não é pecador porque roubou. Ele já é pecador porque já existe nele uma natureza pecaminosa e o resultado cada um pratica o que entende, o que quer. Quantos estão entendendo? Uns estão presos, escravizados em drogas, outros em prostituição, outros em adultério, porque o homem se corrompeu. E cada um tem a sua fragilidade. Mas uma obra foi feita. E uma coisa interessante, quando Deus falou para Adão se tocar e se comer do fruto, vai morrer. Mas você vê tanto Eva e Adão tocando, comendo o fruto e não morreram fisicamente. Porque a morte que Deus falou a Adão e Eva que iria morrer não era a morte da sua existência física, mas uma morte em uma separação de um relacionamento do homem para com Deus. O espírito do homem, que foi criado em imagem e semelhança, nós somos imagem e semelhança, em que? No espírito. O homem é o único ser que possui espírito. Os animais só têm alma e corpo. O espírito foi dado ao homem para que o homem viesse a ter conexão, a comunhão com o próprio Criador. E nesse momento o espírito do homem ele fica inativo. Muitos falam que ele morreu, mas não significa que ele morreu, que ele não existe, mas está inativo, morto pela condição do pecado. Não é que você tem um espírito de amor dentro de você, você fica carregando, como dizem alguns pregadores, um cadáver dentro de você. Não é isso, mas aquele espírito que tinha comunhão está inativo. Mas quando você entendeu quem é Jesus, o Pai fez uma obra através do Filho, para que o homem viesse a ter agora livre acesso e se reconciliar para com Deus. E Paulo lhe diz aqui em Efésios capítulo 2, dizendo: Ele nos vivificou, aleluia! Ele vivificou aquele que estava morto, inativo, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso, diga comigo o curso. E o curso aqui é uma analogia como o próprio curso de um rio. O rio tem um curso, ele caminha, ele vai para um lugar. E nós estamos nesse curso deste mundo. Se estamos nesse curso, o resultado é somente condenação, morte, destruição. Não havia saída para nenhum de nós. E quem estava por detrás desse curso do mundo? A Bíblia fala, segundo o príncipe das potestades do ar, próprio Satanás. O mundo jaz do maligno. Satanás é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância.
Então esse curso onde grande maioria está, o curso que vai levar multidões à destruição, à morte, à condenação. E quem está por detrás desse curso, manipulando esse sistema chamado mundo, é o próprio Satanás, o príncipe das trevas. E diz, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que estão lá fora, aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo por ignorância ou por rejeitar uma verdade, esses estão vivendo o espírito da desobediência. Esses também estão dando grito como de Adão, a sua auto-independência, entre os quais todos nós também antes, em outra hora antes, eu e você, meu irmão, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo, como os outros também. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que agora, como filhos de Deus, as coisas mudaram. Quantos entendem isso? Fala que outra hora nós éramos da mesma maneira como os filhos da desobediência que estão lá fora no mundo. Pecam, sem temor a Deus, transgridem os princípios de Deus por ignorância ou por rejeitar a vontade de Deus. Nós éramos da mesma forma filhos da ira, filhos de Belial. Isso é uma linguagem muito mais bonita e poética, na verdade, filhos do diabo. Em outra hora, praticamos as mesmas coisas, estamos na mesma condição, mas houve uma mudança. Algo aconteceu através de uma obra que foi realizada por amor à nossa vida, e ao entregarmos a nossa vida a Cristo, reconhecendo como o nosso único, suficiente Salvador. A palavra fala que agora nós não vamos andar mais segundo os desejos da nossa carne. Nós não andamos agora mais segundo a antiga velha natureza, andamos somente através dos meus conceitos humanos. Eu acho, eu penso, é dessa maneira, é dessa forma. Não. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Existe um novo governo, algo mudou, algo aconteceu. Eu não faço mais parte do sistema desse mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte do sistema desse mundo. Nossa pátria hoje, ela é celestial. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que tem novos caminhos, novos pensamentos. A palavra do Senhor vai me dizer aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus, com letra minúscula, falando do diabo, neste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A palavra do Senhor fala que Satanás, ele faz de tudo para trazer uma cegueira espiritual às pessoas, para que ela não venha a desfrutar da revelação do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus. Satanás não quer que você venha a ser bem-aventurado. Satanás não quer que você venha a ser bem-sucedido. O inimigo da tua alma, da minha alma, não quer que você conheça as promessas e viva o melhor de Deus. Ele não quer que nós venhamos a viver na luz, como filhos, como Deus, como Pai. Ele não quer. E o seu maior objetivo é trazer cegueira espiritual na vida das pessoas. Antigamente nós andávamos na ignorância, estávamos cegos espiritualmente, surdos espiritualmente. Mas graças a Deus o nosso entendimento foi iluminado pelo amor, pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. E nós reconhecemos que Cristo é o Senhor. Então algo mudou. Diga comigo, diga para o teu irmão, algo mudou. Fala assim, irmão, algo mudou. O mesmo texto de Efésios continuando, você começa a entender que algo aconteceu. Em Efésios capítulo 2 vai dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus,
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua bondade, benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Estamos perdidos, condenados à morte, mas uma graça nos alcançou. Aleluia! O favor de Deus. Amém? Querido, entenda bem, algo aconteceu, e aqui continuando, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Qual é o propósito agora? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Sabe o que Deus está falando aqui para a gente? Querido, Deus tem um estilo de vida para cada um de nós. O que eu vejo hoje, infelizmente, dentro das igrejas, eu falo de uma forma geral, que as pessoas, elas têm a sua experiência de conversão, ou até mesmo do batismo, e ela acha que isso já é suficiente, com uma experiência única na sua vida, e que não precisam mudar, não precisam crescer, não precisam fazer mais nada. E você vê o resultado da vida dessas pessoas que não crescem, elas não se desenvolvem espiritualmente. São crentes que continuam com um pé dentro da igreja e um pé no mundo. São crentes que não fazem diferença. São crentes que nenhuma pessoa, quando olha para ele ou para ela, não tem nenhum tipo de distinção se ela é ou não é uma nova criatura, se ela é ou não é um filho de Deus. Porque ela acha que somente porque aceitou a Jesus Cristo, e aquilo ali já é ponto final da sua vida, ela não entende que aquilo ali é somente o início de uma grande obra que Deus deseja realizar. Ela continua cheia de mazelas e imperfeições, não dá liberdade ao Espírito, ela não busca crescer espiritualmente, e através disso ela não cresce, não se desenvolve, dá um péssimo testemunho. E o que acontece? Uma pessoa desanimada, uma pessoa fraca na fé, uma pessoa que não tem uma comunhão, não tem uma firmeza espiritual, uma pessoa que só vive oscilando entre mundo e igreja, uma pessoa que parece que ainda não se decidiu, ainda que ela diz que Jesus Cristo é o Senhor. Você já ouviu em algum lugar isso? A gente vê muito, irmão. Falamos aqui semana passada, aqui na estatística da Veja, são 50 milhões no nosso Brasil de cristãos, mas para cada um convertido tem um desviado. E o evangelho vai crescer. Segundo a própria estatística da Veja, pesquisa, o nosso país vai ser um país que vai ter muito cristão ainda, mas existem muitas pessoas se desviando na fé. Por quê? Ela colocaram a sua vida como uma experiência única do batismo, ou que um dia levantou as suas mãos e declarou que Jesus Cristo é o Senhor, e acha que aquilo ali já é o resultado final de uma obra, enquanto a palavra de Deus nos diz que a minha conversão é o primeiro passo de uma obra que o próprio Deus deseja realizar na minha vida. Então aqui Paulo fala: olha, em outra hora você vivia no curso do mundo, em outra hora quem estava por detrás desse curso e manipulava a sua vida era Satanás, mas agora mudou. A palavra do Senhor fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A palavra do Senhor vai me dizer aqui no Colossenses, me diz algo tremendo: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e lembra de Gênesis? Foi criado os céus e a terra, visíveis e invisíveis. Deus criou aquilo que é o natural, como também aquilo que é o espiritual. Sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Diga para o seu irmão: nós fomos criados por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Nada, querido, que tu possa imaginar, tudo aquilo que foi criado foi feito por Ele e para Ele. E o homem foi criado, e Deus estabeleceu um senhorio dele sobre a vida do homem. E quando isso era uma realidade no plano original, o homem desfrutava do melhor de Deus. Mas o senhorio que
quebrou devido à independência. O homem quis ser auto-independente, e houve realmente destruição, morte, maldição. Mas ele fala, tudo foi criado por ele, para ele, aquilo que é visível e invisível, todas as coisas foram criadas, e ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o princípio. Se ele é o princípio, se ele é a fonte da existência de todas as coisas, ele tem que ser a fonte da minha vida. Ele tem que ser a fonte da minha maneira de viver. Ele tem que ser a fonte das minhas atitudes, porque ele é o princípio, ele é o Criador. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi criado para ele, por louvor, para a sua glória. Então ele é minha fonte. Princípio significa início, aquilo que dá origem, início de uma existência. Então é ele que é meu foco. Antigamente estava no tempo da ignorância, dominado pelo pecado de Adão. Mas agora Deus, ele trouxe a revelação, que tirar o véu, ele iluminou o olho do meu entendimento. E agora eu comecei a entender como acontece o mundo espiritual. Adão, ele tinha o natural espiritual do jardim do Éden. Mas quando houve o rompimento, ele só vivia no natural. Hoje, meu querido, você, através de Jesus Cristo, você tem o discernimento daquilo que é natural e daquilo que é espiritual. Nós podemos interagir com esses dois mundos, o natural com o espiritual. Aleluia! Deus, ele novamente, ele tenta levar nós no plano original, nos reconciliando com ele, nos aproximando dele. Aleluia! E ele fala aqui, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Ele deve ter a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Diga comigo, todas as coisas. Houve uma reconciliação, tanto que estão na terra como as que estão nos... Conexão, voltou. Deus, ele tem um jardim de delícia para cada um de nós. Deus, ele tem o Éden, como nós louvamos aqui. O meu orgulho, o orgulho de Adão, tirou ele do jardim. A sua soberba, presunção, arrogância. Mas a humildade de Cristo, ele plantou novamente eu e você nesse jardim. E ele fala, ele reconciliou céu e terra. Nós estamos fazendo parte desse reino, onde que é uma figura do jardim. Temos o contato com o mundo físico e natural, mas também temos o contato com o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele interfere no meu mundo natural, no mundo físico. Aleluia! Ele começa a dizer, a vós também que no outro tempo era estranho, nós éramos estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vós apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Deus, ele fala agora, você é uma nova criatura. Paulo vai me dizer isso aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, botei a versão NVI, nova criação. Querido, Deus não te deu uma recalchutada. Deus, ele fez você uma nova criação. Aleluia! Deus não veio dar uma arrumadinha na nossa vida. Deus não veio dar um jeitinho. Não veio recalchutar como um pneu é recalchutado, não. Ele fez você algo novo. Somos nova criação, e como nova criação, Deus deseja que eu e você vamos viver nessa nova realidade. Ele resolveu o problema do pecado, lançou no mar do esquecimento. Ele fala que o nosso passado nem lembra mais. Nos deu uma nova oportunidade agora para viver uma nova realidade de vida, como nova criação, como nova criatura. Aleluia! Anteriormente nós éramos estranhos de Deus, inimigos de Deus, porque vivíamos na prática do erro e do pecado. Mas ele nos reconciliou pelo seu sangue, fomos purificados
crucificado. Agora Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem um novo estilo de vida, que não é um profano, mas é um santo. Ele fala lá, inculpáveis são santos. É uma nova realidade. Quando você olha para Isaías capítulo 55, Deus fala que os meus caminhos são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas assim como os céus são mais altos que a terra, assim meus caminhos, os pensamentos para vós. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que Ele tem um estilo de vida. Os nossos pensamentos foram corrompidos pelo pecado. A nossa mentalidade é falha e imperfeita. Aquilo que acho que penso muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que Deus diz. Mas quando agora eu estou em Cristo, Paulo vai me dizer lá em Coríntios que eu recebi a mente de Cristo. Eu agora tenho a mentalidade do céu. Eu tenho uma mente espiritual. E essa mente espiritual, ela precisa ser desenvolvida. Todos que aceitaram a Jesus receberam essa mente, mas ela só se desenvolve com o seu relacionamento com Deus. Quando você começa a meditar na palavra, a conhecer aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, e você começa a crescer. Você começa a ter a conexão do mundo natural com o mundo espiritual. Eva, quando ela peca, ela não fala o Senhor Deus, ela fala Deus disse, porque naquele momento ali já estava sendo dando o grito de independência de Eva. Mas para nós Deus, Ele continua sendo Senhor. E se Ele é Senhor, irmão, Ele manda. E o servo ouve a voz do seu Senhor. Ele é o Deus da criação, mas para o homem Ele é Senhor. E a quebra desse entendimento, houve uma grande destruição. E da mesma forma nos dias atuais, você que aceitou a Jesus Cristo, Deus, Ele tem um novo estilo de vida para mim e para você. O grande problema da igreja, que ela somente aceitou a Cristo, ela desceu as águas e quer continuar vivendo da mesma forma e a mesma maneira. Se torna uma pessoa que reverencia, como nós falamos semana passada, somente reverencia o templo. Ela tem reverência, temor a Deus dentro do templo. Quando sai do templo, ela esquece que ela é a própria igreja de Cristo. Se tiver que sentar na mesa escarnecedor para escarnecer, senta. Se tiver que se drogar, vai se drogar. Se tiver que viciar, vai viciar. Se tiver que se prostituir, vai se prostituir. Porque ela acredita que a experiência somente ter entregado e levantado suas mãos para Jesus já é suficiente na sua vida. Eu quero dizer para você que não é. Você pode levantar sua mão para Jesus, querido, mas se Jesus não está trazendo nenhuma transformação na sua vida, há alguma coisa de errado. Se nada na sua vida mudou após Jesus, você tem que fazer um inventário. Se realmente houve uma conversão genuína. Não é pelo fato de estar na igreja que significa que somos uns legítimos e genuínos cristãos. Tem um exemplo aqui, certa vez, se você ficar dormindo na sua garagem todo dia, isso não significa que você é um carro, porque depende da natureza. Diga aí, precisamos mudar a natureza. Deus mudou a minha natureza, somos nova criação. Se eu não entender isso, eu continuo vivendo na presença de Jesus, mas como velha. Uma obra foi feita, antigamente eu andava errante, como ovelha desgarrada, mas a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, condição é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Certa vez aqui Jesus conversando com um mestre na sinagoga, o cara que tinha o conhecimento da letra, e Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, escute, querido, aquele que não nascer, botei em vermelho, aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Se não houve uma verdadeira conversão, se não nascer, não pode, não sei o que disse Jesus, não pode ver o reino de Deus.
Mas ele continua, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Não entendeu nada, só entendi as coisas naturais. Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não entendeu. Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água, palavra, são os limpos pela palavra, santidade vem pela palavra. Se você não guardar a palavra, não reter a palavra, não submeter a palavra, não existe santificação, e sem santificação não veremos a glória de Deus. Algo mudou, querido. Nós não somos mais pessoas naturais, somos filhos de Deus, somos nova criação, temos uma nova identidade, temos uma nova paternidade. Deus é Pai. Deus nos chamou desde o princípio a ser imagem e semelhança dele, e isso é um processo diário que precisa passar por renovação da mente, que é todos os dias. E isso, irmão, não é passivo. Renovar minha mente é tirar o pensamento antigo e velha natureza e colocar o pensamento novo da nova criação. E ele começa a dizer: olha, Jesus respondendo: na verdade digo que aquele que não nascer da água do Espírito, lá em cima ele falou que não pode ver, mas aqui embaixo ele fala: não pode entrar. Querido, a gente não pode se enganar. Eu vejo, infelizmente hoje, muitas pessoas andando dentro da igreja, porque agora ser cristão virou moda. Antigamente ser cristão era perseguição, as pessoas zombavam. Hoje ser gospel virou modismo. Hoje eu vejo pessoas, graças a Deus pelo evangelho que está sendo pregado e tudo, mas muitas pessoas estão vivendo o evangelho no modismo. Agora é onda, eu sou crente, vamos lá para o baile night gospel, vamos lá, né? Vou fazer meu blog, vou fazer agora isso, eu quero levar uma rincada, quero levar não sei o que, mas curtida. As pessoas estão servindo a Deus, irmão, para ser famoso, para ser famosa. A motivação não é certa. Se fosse, glória a Deus. Então hoje postar na internet uma bandeirinha, é um slide, Jesus é isso, querido, mas será que a gente está vivendo isso? A mensagem é bonita, a frase também, mas isso é primeiro está sendo uma realidade para a minha vida? Tem que nascer da água e do Espírito, irmão. Postar não é tão difícil, é só escolher uma imagem para colocar. E esse pensamento, está falando aqui de manhã, hoje tem jovens, graças a Deus aí eu vejo jovens, um avivadão, fazendo a diferença mesmo, mas pagando o preço, levando outros jovens ali, mas com seriedade, com trabalho ali realmente, com motivação certa. Mas tem muitos jovens hoje perdidão, irmão, e muita parte da igreja. As suas motivações são erradas na presença de Deus. Eu aprendi uma coisa, irmão: Deus sempre criou um local para ter uma intimidade, como o tabernáculo, como o templo de adoração. E realmente o templo, uma tenda sem o Espírito, é só tenda de circo. Só brincadeira, showzinho, é oba-oba. Então aqui Paulo está falando: olha, se não nascer de novo, se realmente não nasceu, cara, você não pode ver o reino. Cara, você não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo, uma nova pessoa, nova criação. Cara, se estou preso antes numa situação no passado, na velha antiga natureza, eu como nova criatura, eu não posso ficar daquela mesma maneira. Sou nova criação, nasci de novo. Aquele velho lá morreu. Não é pelo fato de estar na igreja. Como você está entendendo, irmão? Então aqui fala, aí diz, não pode entrar no reino de Deus. E detalhe, aquilo que é nascido da carne, mas se nasceu do Espírito, vai fazer diferença. Se nasceu do Espírito, não é carne. Aquele que é nascido da carne é carne. E como é que a gente vê isso? Pelos frutos. Então eu não posso estar um pé dentro
e outro fora. Não é porque é frio e nem quente, mas é morno. Deus ele fala que vomita. Você já tomou? Você com sede no verão, aí você chega na casa de alguém dá um copo de água morna para você. Aí tu dá aquela golada, cheia de sede. O que vai acontecer, meu irmão? Vai vir teu estômago pela boca. E é isso que Deus ele vê. Se eu não nascer de novo, eu não vejo o reino, eu não entro no reino. É necessário, não é opção. É necessário nascer da água e do Espírito. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Ou você continua sendo natural, vivendo nessa carnalidade, ou você se torna um homem espiritual. Deus, ele quer novamente ser Senhor da nossa vida. Quando estou comigo, digo glória a Deus. A palavra do Senhor, 1 Pedro capítulo 1, diz: purificando as vossas almas, através da palavra, nós somos nova criação, pelo Espírito, na obediência da verdade. Se eu sou nova criação, existe uma nova realidade para me viver. Deixando as coisas que para trás ficam, vou avançando para aquelas que estão diante de mim. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados. Fala assim, de novo gerados. Fala assim, meu irmão, nós fomos gerados de novo, somos nova criação, não de semente corruptível. Jesus ele se compara à semente, amém? Ele é a semente, mas da Jesus se corrompe. Jesus se corrompeu. Corrompeu ou não? Sim ou não? Essa semente, quando você aceitou, ela entrou. Sabe qual é o propósito da semente? Produzir o fruto da sua existência. Ela existe, a semente, para produzir o que? O seu fruto. A semente, o propósito dela é gerar o que? Fruto. O propósito da semente de manga é gerar manga. O propósito da semente de uva é gerar uva. E qual é o propósito da semente de Jesus em nós? É gerar Cristo em nós. Se eu verdadeiramente nasci de novo, querido, se essa semente que é incorruptível não se corrompe, ela está dentro de mim e dentro de você. A palavra fala, diz, pela palavra de Deus é viva e que permanece para sempre. Aí eu botei aqui a palavra do semeador. Você viu a palavra do semeador? São várias situações, vários solos. Mas na primeira situação, estava conversando até com meu filho. Uma semente, ela caiu na beira do caminho. É aqueles que ouvem a palavra e logo Satanás tomou. Mas a semente nem caiu no solo. Ela não entrou. Caiu no caminho, mas ela não caiu, não penetrou no solo como a das pedras, dos espinhos. Sabe o que é isso? Escute isso que eu vou dizer que é importante. A pessoa ouve e Satanás logo tomou. Pessoas que estão na igreja, irmão, ela está aqui, mas não está. Está aqui na igreja, a palavra nem chegou a entrar. Deus está falando, aí está, celular, batendo papo, distraída, está dormindo, levanta toda hora, uma agonia que dá no culto, toda hora sai, não tem reverência nem na palavra. Meu irmão, quando aqui chega a Bíblia, é Deus falando conosco. Tem tempo para tudo. Pastor, está com a bexiga cheia, é emergência, vai. Mas é uma agonia, é um formigamento que dá, e a pessoa não recebe. Ela ouve a palavra, mas não tem reverência. É mais uma mensagem. Pastor, vai pregar mais uma vez. Aquele que produz fruto é aquele que ouve de bom agrado a palavra e tem. Você está entendendo, irmão? A palavra vem, ele nem entrou, está distraído, batendo papo, falando que vai comer daqui a pouco depois do culto, está ligado na internet, está ligado no Facebook, está ligado no WhatsApp. Meu irmão,
O que você está fazendo na casa de Deus? Satanás já levou. Foi só uma ida na igreja. Traz teus irmãos. Vai marcar um ponto, o pastor reclamar. Satanás levou. A outra que caiu no meio das pedras fala que foi sufocada por quê? Porque não tinha profundidade. Sabe o que é isso? Não tem vida com Deus. Sabe por que morre? A semente não produz fruto porque não tem profundidade. Relacionamento com Deus é uma vez por semana. E quando vem? Querido, se a gente não entender que para servir a Deus a gente tem que mudar a nossa forma de pensar, você nunca vai ser um cristão, meu irmão, com excelência. Para você entender, crescer espiritualmente, pastor, tem escola bíblica para quê? Para você crescer. Se você não mudar a sua forma de pensar, tirar a preguiça de lado e entender que você precisa crescer, você nunca vai crescer. Sabe por quê? Você é dono de você mesmo. Deus deixou de ser Senhor da sua vida. Se a própria igreja, ela traz todas as ferramentas para gerar um crescimento, eu não me disponho a isso, o culpado não é Deus do seu crescimento, o culpado é você. A igreja promove célula para jovem e tudo. Ah, meus filhos estão indo de mal a pior. Qual autoridade você tem dado para os teus filhos? Vão participar, vão buscar Deus. Se enche com porcaria. Como é que vai refletir Cristo, irmão? Vai na igreja, é turista, mas não converteu ainda, meu irmão. A conversão verdadeira, ela produz frutos. Não basta dizer que eu sou de Jesus, não basta postar alguma coisa na internet. A conversão genuína, ela demonstra fruto, porque a semente corruptível está dentro dela, e a função da semente é produzir frutos. Palavra do semeador: se a semente cair no solo fértil, vai produzir 30, 60, 1%. 100 por 1, perdão. Produz, irmão. Não tem como. Não tem como. Você esconder, como foi dito aqui, irmão, uma candeia em algum lugar, esconder, vou botar um tapete. Não, a luz vai brilhar. Não tem como. Mas o meu orgulho me tirou do jardim. A humildade de Cristo, Ele quer me trazer de volta. Aonde eu vou interagir com o natural e com o espiritual. Aonde eu não vou chamar de Deus a criação, não. O Senhor Deus é o meu Criador. Ele é meu Pai, é meu amigo. Ele tem domínio sobre a minha vida. Quando Paulo fala, se você crer no Senhor Jesus de todo o teu coração, quando fala crer no Senhor Jesus de todo o coração e confessar com teus lábios e aí você será salvo. Quando fala crer no Senhor, significa posse. Deus, Ele tem posse, direito sobre nós, porque uma obra foi feita. Ele tem o senhorio. Eu tenho que entender que eu sou servo. Eu tenho que entender que a minha auto-independência, meu grito de independência, só me trouxe prejuízo e maldição e condenação e morte. Mas Deus estabeleceu um estilo de vida para nós. Culto ao Senhor, Ele é vivo, Ele é santo, é agradável. Paulo roga em Romanos 12, por aqui hoje pela manhã, entregar os sacrifícios a Deus. Ele fala, irmão, eu rogo, irmãos, que apresentei os vossos corpos para sacrifício santo, puro, agradável, santo, vivo. Os sacrifícios antigamente, desde a época da lei, os homens apresentavam holocausto de adoração, mas era também de qualquer maneira. Isso não é coisa de agora, é desde a antiga lei. Deus não vê somente a oferta, mas o ofertante. Deus fala, esses homens só me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. Me oferece o holocausto, eu não tenho prazer nesse holocausto, não tenho prazer nesses cânticos, porque o seu coração está longe de mim. Então não basta somente adorar a Deus, querido, não basta somente estar num culto. A motivação tem que ser certa. Ele é Senhor da minha vida. O sacrifício tem que ser vivo, não morto. O que é o morto? Aquele que não tem vida. É somente uma fachada, algo artificial. Mas a minha adoração diária não é a mesma. É chamado os crentes camaleão, meu irmão. Na igreja ele está de uma cor, lá fora ele muda a cor. Mudou. O ambiente muda
pessoa. O cara deixa de ser cristão, o cara para de falar de Jesus. Não, por quê? Só fala normalmente dentro da igreja. Igreja que eu falo instituição. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A palavra do Senhor aqui em Pedro, ele continua dizendo: visto com o seu divino poder, ele nos deu tudo. Diga comigo, ele deu tudo. Ele nos deu tudo. O que diz respeito à vida piedosa, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participante da natureza divina. Nós temos uma natureza divina, irmão. Algo mudou. Nós não podemos ser o mesmo, porque essa semente corruptível entrou. Cristo não se corrompe, e essa semente está dentro de mim, dentro de você. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, por essa natureza divina que recebemos, nós somos nova criação em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criação é. Tem uma passagem de Jeremias, capítulo 13, 23, que diz assim, ó: porventura pode o etíope, quem é etíope? Aquele que mora na Etiópia, né? Mudar a sua pele? As pessoas têm a pele escuras. O etíope, ele tem o poder de mudar a cor da pele? Não. Por quê? É a natureza. Ele nasceu etíope, aquela cor, não tem como. O leopardo, as suas manchas, o leopardo nasceu com mancha. Pode agora o leopardo tirar aquelas manchas? Não, é a natureza dele. Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal? O que Deus está falando aqui? Está falando, se não mudar a natureza, não tem como mudar. Nós somos nova criação, meu irmão. Nós não fomos recauchutados, não foi guaribado, não foi uma retocada. Deus não deu uma arrumadinha. Nós somos nova criação em Cristo Jesus. Se não for nova criação, não tem como mudar a pele, não tem como mudar as coisas, como diz aqui o texto, porque tudo depende de quê? Da criação. Então, se eu sou uma nova criatura, eu tenho que aprender a viver como nova criatura. Eu não posso ser uma coisa dentro da casa e fora da igreja. Isso é um combate diário, tanto meu como seu. Renovação da mente, se gasta energia. Renovar a mente não é ver as coisas de uma forma passiva, não, tem que mudar. É você olhar para a situação e falar assim: eu tenho que mudar isso aqui, tenho que mudar esse negócio. Eu tenho que abrir mão, tenho que tomar uma posição, tenho que sair desse muro e tomar uma decisão séria. Porque eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura, porque eu nasci de novo. Aquele que nasce de novo vai ver o reino de Deus, vai entrar no reino de Deus. Mas se eu não nascer de novo, não entro e não vejo o reino. O negócio é sério. E essa é a verdade. 1 Coríntios capítulo 15, 1 a 2 diz: irmãos, quero lembrar-lhes. Olha aqui Paulo, ele quer nos lembrar o evangelho que lhes preguei, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Em outra versão, permaneceis. Paulo está falando, ó, o evangelho que eu preguei para vocês, o evangelho que vocês receberam, estejam firmes, permaneceis. Continuando, por meio deste evangelho vocês são salvos. Mas detalhe, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Essa versão é boa, ele veio. Entendeu? Então não é só aceitar Jesus, levantar a mãozinha. Não, pastor, isso é só um início de uma obra. Quer servir a Deus e servir o mundo? Quer servir a Deus e servir a demônios? Sentar no banquete, numa mesa, na ceia do Senhor, e sentar também no banquete de demônios?
Meu irmão, quem está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, e Paulo fala, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário, vocês têm crido em vão. Isso é forte, né? Mas esse é o evangelho verdadeiro, irmão. A gente não pode viver um evangelho, infelizmente, nos dias de hoje, muito oba-oba. Pessoas não crescem, não têm maturidade, sofrem de imaturidade crônica, porque não muda a sua forma de pensar. Continua se achando dona de si mesmo. Sirvo Deus, como a Eva falou, mas Eva, naquele momento que ela cai, ela nos chamou o Senhor Deus, o Deus da criação. Deus, Ele quer ser Senhor de toda a nossa vida. O que a gente não entende, quando Deus nos chama de servo, essa palavra servo, é bonito de ver servo. Você é servo, eu sou servo de Deus. Você é servo de Deus, eu sou servo do Senhor. Essa palavra servo significa servo, escravo. Pastor, Deus, Ele quer que eu seja escravo, não no sentido de jugo, mas nós servimos ao Satanás e agora somos servos de Deus vivo. Servir a Deus não é ficar debaixo de jugo como você estava antes no diabo, porque aí Deus agora nos chama até de filho. Mas existe, eu sou servo e Ele é Senhor. Eu sou filho, mas continuo sendo servo. Ele é o Abba Pai, Paizinho amado, mas eu continuo sendo filho, o filho servo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. E a gente tem que valorizar isso, irmão. O que mudou? O que Deus está falando e está trazendo crescimento, eu estou crescendo cada vez mais. Será que eu tenho governado a minha vida ou o Senhor Deus tem governado ela? Será que eu limito Deus em algumas determinadas áreas e isso tem impedido meu crescimento? Ou será que realmente estou me rendendo à obra do Espírito Santo? Em vez das pessoas se aproximar, intimidade, relacionar e crescer, parece que todo dia que passa as pessoas se afastam cada vez mais da presença. Deus tem um jardim do Éden para mim e para você, um lugar de relacionamento. Deus quer estreitar o nosso relacionamento. Jovens, despertem. Homens e mulheres, anciãos, despertem. Enquanto a vida é esperança. Muitos aqui às vezes estão esperando a decisão de A e B para tomar a sua decisão. Tome a sua. Às vezes dentro da casa as coisas não melhorou porque você ainda não tomou a sua decisão, porque ainda não se firmou. Eu estou esperando, não espere. Você já tem um ajudador que é o Espírito Santo. E é o nosso espaço que vai fazer a diferença. Mas tem que sair do muro. Queridos, estamos aí aula de batismo. A gente marca a data, aula de batismo. Aí vem o gato pingado. Cadê o restante do grupo? Toma posição, irmão. Se você não vê que isso não tem valor na sua vida espiritual, você não entendeu o plano de salvação na sua vida ainda. Leva as coisas de Deus a sério. Temor a Deus é reverenciar. Honrar a Deus é distinguir dos demais. Ele está acima de tudo. Marco diz: é amar a Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Deus não quer um amor oba-oba, Deus quer um amor de totalidade. Se as coisas têm te dominado, se as coisas têm falado mais alto, é porque esse amor que você tem não é ainda verdadeiro. Pastor, eu estou assim, o que eu devo fazer? Arrependei-vos e crede no Senhor. Muitos de nós estamos pregando aí fora: ó, crê em Jesus que você é salvo. Mas a Bíblia não fala isso, irmão. Não é só isso. Arrependei-vos e crede. Porque tem pessoas que estão na igreja, creem em Jesus que está dentro da igreja, mas não se arrepende da velha natureza e continua agindo da mesma forma. Arrependimento é mudar de atitude, pensamento, querido, posicionamento. Eu não posso, como nova criação, vivendo como velha.
Estou 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu Deus, as coisas não mudam. Meu irmão, não estou falando de perfeição, eu sou imperfeito tanto como você. Eu preciso mudar em muitas coisas na minha vida, mas eu não posso me conformar. Eu não posso entrar em processo de aceitação. É assim mesmo, porque todo mundo é assim. Você não faz parte do mundo. Você é luz, você é sal. Deus nos chamou para sermos diferentes, sim. Nós não andamos mais no curso deste mundo, andamos agora na direção do Espírito. Não tem que mudar. Não resista a Deus. Deus tem falado, Deus quer acrescentar, Deus quer te usar. O posicionamento que temos que tomar, meu irmão, não deixe esse orgulho tirar você do teu jardim. Jardim é lugar de reino, jardim é lugar de cultura do céu. É uma conexão natural com o espiritual. Fora desse jardim não há conexão. Eu preciso. A palavra do Senhor em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Se a gente fala que ama Deus, se a gente fala que a nossa vida é dele, ele fala: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andava, irmão? Cumprindo a vontade do Pai. Na sua vida ele glorificou o nome do Pai. Andava por fé, curava enfermo, expulsava o demônio, pregava a palavra de Deus, fazia diferença onde ia. A Bíblia fala que nós somos pequenos cristãos. Deus nos chamou para ser aprendiz, pequenos cristos. Deus nos chamou para fazer a diferença. Não adianta dar 2 horas aqui no culto e lá fora nada mudou. Tem que nascer de novo da água e do Espírito, porque esses entrarão no reino de Deus. Aleluia. Se coloca de pé, querido, em nome de Jesus. Deus, Ele quer nos levar para o jardim, nesse lugar aonde temos a realidade natural, mas aonde também nós temos uma realidade espiritual. Quer ver uma coisa interessante? Pessoas que tinham esse entendimento, dessa conexão. Tem uma passagem em que Eliseu e Geazi, no livro de Reis, relata que os inimigos cercaram Eliseu e Geazi na cidade de Dotã. E Geazi, quando olhou para aquela situação na sua realidade natural, ele falou assim: Eliseu, estamos cercados, o exército sírio está aí, vai liquidar, vai matar todos nós, estamos perdidos. Geazi só tinha a conexão de uma realidade natural, mas o homem de Deus, ele tinha uma realidade espiritual, porque ele interagia o natural com o espiritual. Ele fala: Deus, mostra para ele, abre os olhos dele. Uma coisa que me impressiona é que Eliseu não ficou preocupado com o exército. A oração que ele faz não é: Senhor, dá vitória, Senhor, abate o inimigo, não. Abre os olhos do moço para que ele possa contemplar o mundo espiritual. Geazi só viu o natural, mas quando o homem de Deus fez aquela oração, Geazi começou a ver o mundo espiritual, a realidade espiritual. Havia o exército sírio, mas detrás do exército havia inúmeros cavalos e cavaleiros, anjos do Senhor, incontáveis e inumeráveis, que estavam ali para dar vitória ao seu servo. O Éden é isso. Você vive o natural, mas você tem uma conexão, você interage com o mundo espiritual.
devido à queda do homem, o homem só vive no natural, enquanto Deus está sempre lá. Mas uma obra foi feita. Deus quer levar eu e você reconciliados e novamente nos conectando com o seu Espírito. Isso é relacionamento. Para isso você tem que ter um novo estilo de vida. Para isso você tem que ver uma nova realidade. Aquela anterior velha só me levou à morte, fracasso e destruição, uma separação de Deus. Mas agora eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho uma nova mente. Deus, Ele tem a visão. Deus tem a sabedoria. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que não sei, Ele sabe. Aleluia! Hoje eu fui comprar um frango assado para almoçar, como de costume. Domingo lá em casa é difícil fazer fumaça. Aí eu vou à caça, quando sai daqui meio-dia e meia, às vezes irmãos, e fica, pastor, quero conversar. Não me atribui não, mano. Deixa eu comprar meu frango assado. Porque só eu sei que passo. Eu já chego na frangueira, quando chego, cara, acabou. Eu falei, tô brincando, brincadeira. Aí eu vou para outro, corro mesmo o carro, vou desesperado, para o carro assim, acabou, vocês têm que ligar pra gente. Eu falei, já fico nervoso. A fome começa. Aí eu estava ali, parei ali, conheci uma irmãzinha que estava vendendo frango. Comecei a conversar, aí tinha um pastor lá, ajudando as irmãs. Chegou um rapaz também para conversar, começou ali, virou uma célula. Dá o almoço. Aí começou a célula, começou a conversar, um rapaz começando agora a caminhar. Ele falou assim, eu não sei se eu estou ficando maluco, falou para mim, né? Cara, mas todo dia eu converso com Jesus. Eu falo com ele, eu falo sozinho. Eu falei, rapaz, eu pego isso para a minha igreja constante. Eu quero que todo mundo fique maluco com você. Novo convertido. Ele fala, mas eu falo muito, pastor. Eu falo Espírito Santo, eu converso com ele e eu começo a escutar umas vozes. Eu falei, rapaz. E às vezes a gente está na igreja há bastante tempo, meu irmão. Ouve a palavra, Deus fala, o posicionamento, mas o meu orgulho tenta me tirar do jardim. Eu vou continuar fazendo o meu jeito, da minha maneira. Não quero mudar minha forma de pensar. Se você mudar a sua forma de pensar, você nunca vai chegar lá. Tudo passa primeiro por aqui. Eu falei, rapaz, continua assim. Irmão, sejam apaixonados por Jesus. Quando Jesus entra, muda. Sabe quem estava fazendo frango lá para mim? Tinha um senhor lá. Pastor, esse também é pastor. Apresentou para mim. Falei, mesmo, né? Mas é, pastor. Se eu estou aqui só para ajudar essas irmãs aqui. Começou a conversar, a conversa vem. Era dona de empresa de transporte. Ônibus, várias vans. Mas eu sou servo, estou aqui para ajudar. O cara virando frango para vender das irmãs, para entrar na contribuição. Que quando eu reparei, é uma pequena congregação, na frente da congregação, a frangueira. Estou começando. Essa é uma forma que eu tenho que ir para ajudar eles. Quero deixar uma vida empresarial para trás de bermuda no dia de domingo ali, virando frango para ajudar as irmãs. Sabe o que é isso? Entendeu qual é a cultura do céu e entendeu o que é a cultura do reino. Jesus é primeiro lugar, irmão. Deixar preguiça. Até de preguiça. Para shopping tu não tem preguiça. Para praia tu não tem preguiça. Para fazer besteira tu não tem preguiça. Para buscar Deus, dar honra a Deus, você tem preguiça? Cadê os irmãos da escola bíblica? Cadê os irmãos vezes? Para de ser turista, irmão. O que Deus quer fazer na sua vida? Já parou que Deus tem um projeto na sua vida no ministério e está parado? E você acha que está bem na vida porque está frequentando o culto? Desperta tu que dorme. Quantas pessoas na sua família que precisam ser alcançadas, irmão? Mas se eu não nascer de novo, não tomar uma posição, a Bíblia fala que a criação está numa ardente expectativa de ver os filhos de Deus. Tem muita nessa expectativa que vão morrer gemendo e não vão ver nada. Porque na verdade não estamos nos colocando como filho. Tem muitos que vão morrer nesse mundo gemendo, querendo ver a manifestação, mas não vê. Porque no meu conceito, ser cristão, porque eu frequento um dia na igreja, glória a Deus,
venha ser gerado dentro de vós. Eu sinto como dores de parto. Meu irmão, a gente sente isso. Vê tanta gente que poderia estar crescendo e tudo, meu irmão. Quando tu pensa que o cara está aí, meu Deus do céu, Jeová, o que está acontecendo? Será que a palavra é fraca? Será que não tem unção? Será que a igreja é tão ruim? O que está acontecendo com esse povo, Jeová? Mas eu aprendi uma coisa, isso é um dilema de todo pastor. A vontade de ver crescer, toma posição, meu irmão. Leva Jesus a sério. Dá honra a quem tem honra. É isso que Deus quer. Se alguém está em Cristo, nova criação é uma nova realidade, uma nova vida. Mudou tudo, meu irmão. Eu não posso ser mais o mesmo. Feche teus olhos que eu quero orar por você. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos pela Tua palavra que nos cura, liberta, restaura. E essa foi a Tua palavra para essa noite, Deus. O estilo de vida do reino de Deus. Muitas vezes achamos que estamos fazendo muito para Ti, Deus. Ah, Deus, já está bom demais. E o Senhor tem lugares para nos levar em níveis maiores. Há projetos, sonhos de Deus. Há algo que o Senhor quer realizar para aquilo que fomos gerados. Mas se não partimos do princípio, do nascer de novo e ser uma nova criatura, não tem como as coisas ser construídas, avançadas. Não tem como ter um progresso, um avanço espiritual. Coloque o desejo em nós, Senhor. Não permita o nosso orgulho tirar do lugar onde o Senhor deseja nos estabelecer. Adão falhou e fracassou. Nós não somos imitadores de Adão, mas imitadores, imagem e semelhança de Cristo Jesus. E Cristo disse: aprendei de mim que sou humilde. Precisamos de um coração ensinado, Deus. Um coração sensível à Tua voz, para viver no centro da Tua vontade, para dizer como Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive e reina em mim. Deixa Ele reinar, querido. É Ele que é o Rei dos Reis, não sou eu nem você. É Ele que é o Senhor dos Senhores. Mas eu preciso descer, diminuir para que Ele cresça. Aleluia. Não somos donos de nós mesmos. Ele é o Senhor de tudo, porque tudo é dele, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Um alto preço foi pago. Nos tornamos nação eleita, povo adquirido, propriedade peculiar de Deus. Nós somos dele, querido. O preço alto foi pago. Ele tem direito sobre nós. Deixa, querido, Ele reinar sobre a sua mente, sobre seus pensamentos, sobre a sua carne, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh, aleluia. Renova nossa mente, Senhor. Renova nossa mente, metanoia, Senhor, para que possamos experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito da Tua parte. Uma mente de Cristo. Jesus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Nós queremos crescer. Deus é Deus de oportunidade, meu irmão. Ele quer que eu e você cresçamos em nome de Jesus. É de fé em fé, de glória em glória. Cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A caminhada do justo, ela brilha a cada dia, até o seu dia perfeito. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor, amém? Glorificar, vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.